Bom, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Cláudio, eu sou psicólogo. Como vocês já estão sabendo, né? Eu comecei a participar dos grupos aqui do canal um dia desses. Eu tenho só 28 anos, eu conheci o canal em junho de 1990. Assim como vocês, eu vim buscar ajuda de um irmão, meu famoso irmão Nivaldo, que estava fundado no alcoolismo na época, casado, pai de 3 filhos. Então, na época eu não era psicólogo, eu era comerciante. Viemos aqui buscar ajuda, tendo certeza que o problema da nossa família era o Nivaldo, que nós não precisávamos de tratamento, nós tínhamos que dar um jeito de internar o nosso dependente em algum lugar. Então, foi assim que nós chegamos aqui no canal. Aí quando nós chegamos aqui no canal, nós descobrimos nas reuniões, e nós temos que descobrir isso aqui, que nós também estamos doentes. Que não adianta a gente ficar focado só no dependente. Nós temos que focar no nosso tratamento. Porque nós, codependentes, nós ficamos assim, né? Como é que é? Nós começamos a frequentar as reuniões por causa do dependente, né? Aí nós ficamos rezando para ele ir para a fazenda. Aí quando a gente custa levar ele para a fazenda, a gente fica aqui fora como? Rezando para ele não sair da fazenda. Né? E aí viemos só por causa do carimbo. Então, nós temos hoje na fazenda uns 40 homens, 35, 40 homens. Era para estar lotado de familiares aqui, não era? Não era? Mas infelizmente a família tem dificuldade também de entender que ela adoeceu também e que ela precisa cuidar dela. O que o dependente vai fazer com a vida dele é problema de quem? Dele. Por isso que a comunidade terapêutica é aberta. Qualquer hora eles podem vir embora. Isso é natural. Às vezes ele vai ter que vir embora, viver a experiência da recaída e para depois voltar para a fazenda. Mas nós, codependentes, como é que nós ficamos? A gente já vai na visita morrendo de medo. Ai, se ele quiser vir embora, meu Deus. Alguém já passou por isso aqui? Vocês estão rindo aí, né? Estão rindo de vocês mesmos, né? É porque a história é a mesma. Então a gente tem que se preparar para cuidar de nós, e o dependente tem que cuidar dele. Chega da gente ficar querendo cuidar do dependente. A gente cuida de menino pequeno, que está no colo. Marmanjo de 30 anos, de 20 anos, de 50 anos, ele tem que aprender a cuidar dele. Vocês compreendem isso, não? Por que nós temos que ficar o tempo inteiro reféns do que ele está fazendo na fazenda? E vocês não sabem, né? Mas o dependente químico manipula a gente o tempo inteiro. Eu já estou cansado, são 28 anos que eu vejo essa experiência. Eles vão testar vocês lá na fazenda. E vai falar para vocês assim: ô mãe, eu decidi, eu vou embora, retomar minha vida. Aqui eu estou ruim demais da conta, o coordenador está me perseguindo, o cara que está dormindo do meu lado está pegando meu pé, está me ameaçando de morte. Ele vai julgar um lero-lero para a cabeça de vocês. Aí vocês vão sair de lá da visita, você vem desorientado, né? Aí você chega aí na terça-feira, você chega no Padre Oswaldo, no Geraldo Magno, no Cláudio. Isso eu estou cansado de ver isso aqui.
Nossa, meu filho está mal demais lá na fazenda, que estava só reclamando lá na visita. Quem que é seu filho? Fulano de tal. Ele está mal? Vim de lá agora, ele estava jogando peteca. Vim de lá agora, ele estava lá, né, depois da visita, que eles enchem a cabeça da família, né, que eles vão vir embora, eles estão querendo ir embora. A família vem arrancando os cabelos e eles vão para o churrasco lá, com o resto que sobrou da visita. Eu não sei se vocês sabem que depois da visita tem um churrasco. Junta tudo e faz um churrascão com batucada e a família volta batucando a cabeça. E os bonitão estão lá numa boa. Então a gente tem que ser firme. O que a família faz? O dependente escreve uma carta: mãe, estou precisando de 10 coisas. Relaciona 10 coisas. Aí a família manda 20. Morrendo de medo de se não mandar, ele vai vir embora. Mas funciona ao contrário, gente. Quando o dependente começa a perceber que a família está dando tudo para ele lá, ele não vai ficar lá. Você sabia disso? Você sabe como é que o raciocínio do dependente que está lá? Quando ele vê recebendo tudo da família, ele fala: não, minha família está na minha mão de novo. O que eu vou ficar fazendo aqui nesse lugar? Com esse bando de barbado aqui, tem que acordar 6 horas, 6 horas, né? 6 horas da manhã? 5h30, 6 horas da manhã, nesse frio. Se lá na casa da mamãe, eu posso dormir até meio-dia. O que vai acontecer com ele? Vai embora. Por isso que não adianta a gente ficar indo visitar eles todos fragilizados. Nós temos que ser firme, e para a gente estar firme, a gente tem que se tratar com qualquer outra doença. Vocês compreendem isso? Não? E por que nós somos tão resistentes ao tratamento? Por que vocês acham que nós somos tão resistentes ao nosso tratamento? Alguém gostaria de dar opinião? Oh, meu anjo da guarda já trouxe água para mim. O tema não era esse da palestra, não. Não sei porquê. Oi? Por que a gente não aceita que a gente está doente? Muitas vezes a gente acha que é natural, né? Meu filho é vicioso, viciado. Né? Por exemplo, da bebida, né? Mas todo mundo bebe, você tudo bebendo, né? Mas quem enfrenta as barreiras todas dentro de casa, ele sabe contar o que ele faz. Mas se vê o filho, né, procurando um tratamento, se a gente quer salvá-lo, a gente não pode estar atento a esse filho. A gente não pode estar atento a tudo que ele faz. A gente não pode estar atento ao coitadinho. Porque hoje em dia, nem o bebê, recém-nascido, a gente não pode fazer muito gostinho dele. Porque ele também tem as mães dele. Então, assim, é o dependente. Quanto mais dó, mais clima nós temos, mais nós estamos enchendo ele nas drogas, na vista, bebida, né? E aí a gente vai se matando por dentro e eles vão se enchendo. E nós vamos, né? Uma vez nós, por exemplo, eu e Paulo, eu sempre li esse seu jornal, sempre li, né? Mas eu não escrevi esse, eu te conto. Chamei o pai, porque ele foi criado por mim, o Paulo foi criado por mim, e fui percebendo que durante aquele período todo, ele estava sempre ausente, eu presente, e a mãe presente, ela não tem aquela autoridade máxima, porque ser mãe é obedecer no paraíso, né? E não é nada, ser mãe não é obedecer no paraíso, não. E uma vez que nós temos ele, né, o Júnior,
para ser internado, eu estou torcendo para que ele seja internado. E uma coisa que eu me fiz o propósito mesmo, e falei com ele, nós não podemos deixar do jeito que está. A idade que a gente chegou, nós temos que olhar o que está acontecendo. Isso. Então, começar a ler o Amor Exigente, comecei a entender. Isso. Entendeu? E comecei a entender, falando, puxa vida, eu não lembro nada até agora. Só xingar, bater, nós fizemos muita coisa, tudo errado. Muita coisa, tudo errado. E uma vez que agora nós descobrimos que nós somos codependentes, nós somos doentes, o que nos fez doente? A droga dele, o vício dele, que está, né? E que a gente não tem saída. Agora, eu penso assim. Isso. Na verdade, a gente tem dificuldade de admitir que nós somos doentes, porque nós somos muito orgulhosos. Porque você admitir uma fraqueza, eu tenho uma frase de efeito que eu acho muito interessante. Nós temos que ser fortes para reconhecermos as nossas fraquezas. Um trocadilho interessante, não é? Nós temos que ser muito fortes para vir num lugar que você não conhecia ninguém, né? Chegar. Então nós, pais, temos que ser macho pra caramba para chegar aqui e falar assim, meu filho está envolvido com droga. Por quê? E por que a gente não tem dificuldade de assumir isso? Porque o dependente de drogas deu uma cacetada no nosso orgulho. Ele mostrou para nós, e é na nossa cabeça, a gente funciona assim, antes da gente buscar o tratamento, que nós fracassamos como pai. Por isso que é difícil de admitir, né, que nós também estamos doentes. Que nós não era aquela balachita que a gente pensava. Nós não éramos aquela Brastemp que a gente pensava. Eu fiz propaganda aqui, né? Estou esquecendo o que eu estou falando aqui. Mas a gente vai aprendendo. Então, a gente tem, e a droga foi, né, a dependência química, quando atingiu nossa família, ela foi simplesmente detonando esse orgulho. Quem já leu meu livro aqui já deve ter lido O Triturador do Orgulho. Quem leu? Eu passei o meu papai. O triturador do orgulho é o tratamento. Então o dependente sofre na droga, a família sofre na droga. Então o sofrimento já é um triturador. Nós viemos aqui por causa do nosso sofrimento. Não foi isso? Ninguém veio aqui que estava numa boa. Nós todos viemos porque nós estávamos sofrendo. Agora, só que a gente vem sofrendo, mas o meu problema é o quê? É meu filho que usa droga, meu marido que bebe. Nunca é eu estou fragilizada, eu estou precisando de ajuda, eu estou fazendo muita coisa errada lá em casa, eu sou uma megera de mãe, eu sou um pai ignorante. Você já viu nas reuniões da família alguém falar isso? A gente só fala de quem? Dependente. Nós somos a família ideal, santinho, todo mundo é santo, né? Ninguém aqui nunca xingou o dependente de safado, sem vergonha, vagabundo. Ninguém aqui nunca mentiu para o dependente de droga. Ninguém nunca manipulou o dependente de drogas. Porque para a gente assumir isso, nós temos que ter a humildade. Reconhecer. Eu preciso comer tratamento. Porque tem muita gente que está brincando de se tratar. Vem, põe o cartãozinho ali, fica rezando para o cartão chegar na mesa. Semana passada eu observei isso. Alguém namorando, aliás, foi quando eu estava assistindo meu vídeo. Eu vi pessoas, eu falando aqui, a pessoa já estava olhando lá para os cartãozinhos. Que a Carol colocou ali, já nem prestava atenção no que o Cláudio estava falando. Ou seja, a pessoa ainda não entendeu que ela está doente. Então, enquanto a gente não entender que nós estamos doentes, nós podemos ficar 10 anos nas reuniões
indo buscar ajuda para o nosso menino e não vai resolver o problema. Posso fazer um parênteses? Pode. Estou falando das reuniões, tem que se tratar nas reuniões. Eu tenho participado de algumas reuniões, assim, nas reuniões a gente só fala do dependente, Isso. não fala da pessoa. Então, assim, aí eu te pergunto, como que a gente vai se tratar? Se as reuniões é para esse fim, e as reuniões, só o tópico da reunião é falar do dependente. Isso é o coordenador tem que estar chamando a atenção de vocês. Não, mas a Carol, nas últimas reuniões, ela está sempre na frente pedindo isso, para não falar do dependente, porque a gente fala da... Isso é uma tortura para o codependente. Se você todas que eu participei, sem exceção, E só se fala do dependente. tem várias maneiras de você trabalhar. Por que acontece isso? Porque normalmente a família está vindo só nas reuniões. É como você ir para a faculdade, só assistir aula. O professor passa um texto para você ler, você não lê. Aí você fica 5 anos na faculdade só assistindo aula, acreditando que você marcando a presença na chamada, você é um aluno exemplar. Aí o professor vai falar assim, você vai ter que estudar para a prova. Ah, não, estou indo já presente. Então, nós temos que, não é só participar das reuniões. Por exemplo, todas as pessoas deveriam fazer tratamento psicológico, e alguns até psiquiátrico, com famílias que têm problema de drogas, porque eu já vi dependentes, codependentes fazer coisas que estavam muito pior do que o dependente. Então o que acontece? A gente vai acreditando que fazer tratamento é vir aqui assistir uma palestra, participar da reunião, falar do dependente e ir embora para casa. E a gente acha que está fazendo um favor para o dependente. É engraçado isso, né? Que quando eles desistem, quando eles saem e têm recaído, a gente chega a julgar isso na cara deles. Você não deu valor a nada que eu fiz com você. Está vindo assistindo aquela palestra do Cláudio, que fica puxando a orelha da gente lá. Está participando das reuniões por sua causa. Deixei de fazer minhas coisas por sua causa. E o que é que você faz? Você faz essa palhaçada. Você não entendeu nada. Né? Então, esse é um problema que a gente tem. E que é só com o tempo, à medida que a pessoa vai amadurecendo, que ela vai entendendo a doença nossa, a doença dela. Então ali, por exemplo, na reunião da primeira vez, eles estão falando a primeira grande mentira que nós todos contamos aqui. Eu vim aqui para salvar meu filho, salvar meu marido. Nós não viemos aqui para salvar nosso filho. Nós viemos aqui para salvar quem? Nós mesmos. Só aí que você começa a caminhar. Então, por exemplo, você que já percebeu isso, na reunião, você tem que chegar e chamar, gente, vamos falar de nós, onde é que eu errei, aí você começa com você. Eu errei nisto, nisto e nisto, eu não sei como é que eu faço com isto. Alguém sabe me orientar nesse aspecto? Que eu estou perdido. Aí você muda. Isso. Mas assim, ela orientou, iniciou uma reunião. Começa tudo de novo. Aí que você vê o vício. Eu já fiz reuniões coordenando a família. Eu falo assim, proibido falar do dependente. Eu quero que vocês respondam uma pergunta. O que você está fazendo para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor? O que você tem feito para o seu tratamento? Mas é subinteressante. Eu dei um exemplo na última reunião, porque o irmão da internada. Minha mãe, ela começou a assistir seus vídeos no YouTube, e ela começou a se enxergar lá dentro da sua fala, onde ela está vendo. Isso. Isso. Oh, que bom, fico feliz. Ela começou a evoluir mesmo comigo.
se ela tivesse vindo aqui, ela não teria, talvez, essa abertura. Fico feliz de saber que sua mãe está... Hoje nós temos muito recurso. Hoje nós temos tem o jornal, tem os livros, tem o canal do YouTube, tem o site, né? Não só meus, mas tem muita coisa boa. Tem o site do Amor Exigente, tem o site da Família de Caná. Então aí, mas o que acontece? A gente fica aqui 1h30, vai embora para casa, fica lá plantado assistindo televisão, lendo o jornal Super, em vez de ler o jornal Criar TV, né? está a 700 quilômetros daqui. Isso. E às vezes ela está fazendo um tratamento mais do que muita gente está vindo aqui. Melhor do que aqui. Aí fica realmente as pessoas vêm aqui para poder pegar o caminho para poder isso. Mas é uma coisa que no vídeo não tem, sabe o quê? Esse olhar nos olhos, o calor humano, o afeto, o chorar junto com uma pessoa que está aqui sofrendo, né? O sorrir junto. Isto, o livro, o vídeo, né? A tecnologia não faz. Eu estou com esse problema, né? Porque tem muita gente que está deixando de vir nas minhas palestras. Não, depois eu assisto no YouTube, né? Muito mais tranquilo nesse frio, né? Não, depois eu assisto no YouTube. Mas não é a mesma coisa. A câmera não pega tudo, né? Não pega a energia da troca, né? Do abraço, que eu dou um abraço num, dou um abraço no outro, você abraça outro pai, abraça outra mãe, né? Vão trocar ideia, vão chorar junto, vão rir junto, né? Porque é por isso que os grupos funcionam, mesmo com todas essas limitações que são nossas. A gente tem que entender, igual, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem o que é comunidade terapêutica. Elas perguntam para a gente assim, mas lá eles produzem tudo que eles comem? Não. Eles não estão lá para trabalhar, para produzir, para comer. Eles estão lá para trabalhar as questões deles. Lá na fazenda nós só temos homens problemáticos. Eles não têm cabeça para trabalhar e produzir igual nós produzimos aqui fora. Então ele vai plantar uma hortinha lá, é uma peleja para eles cuidar de uma horta. Cuidar de galinha é uma luta, os coordenadores têm que ficar em cima para não deixar as galinhas ficarem com fome. Então eles não têm ainda, a cabeça deles está tão desorganizada, principalmente quem está começando, né? Então a fazenda não tem como ser autoprodutiva. Produzir para os 40 homens, primeiro tem que produzir para... doação. Oi? Mais de doação. Mais de doação e da contribuição da família. Aí a família gasta 10 mil reais, 20 mil reais lá com traficante, com polícia, com advogado, com não sei o que mais. Quando chega aqui no Caná, acha muito 900 reais. Será que não dá para abaixar um pouquinho isso aí, não? Aqui fora o nosso dependente fica muito mais caro que 900 reais, não fica? Que estrago que ele faz dentro da nossa casa. Então, vá atrás da informação, procura se informar e procura se preparar para isso. Na segunda-feira, na Rede Vida, começa meio-dia e meia, é a primeira parte do programa. Fala sobre o amor exigente. Isso. Toda segunda-feira. Quer dizer, é mais um recurso, né? Mais um recurso. Só para, porque se alguém não souber. Isso. Então a gente tem que ir em busca dessa informação. Como qualquer outra doença. Quando você está com um problema cardíaco, você não vai no cardiologista? Quando você está com um problema de dependência química, você tem que ir atrás de quem trabalha com dependência química. Quem tem a experiência e quem tem a vivência. Mas eu não ia falar nada sobre isso com vocês, não. Nosso tema hoje é cocaína e crack. Como ajudar? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer quem aceitou o meu convite, que eu mandei no WhatsApp. Estou vendo algumas pessoas aí. E eu fico muito triste
porque eu mando com um tanto de gente, vi um tiquinho de gente aqui. Né? E gente que eu sei que está tendo muito problema dentro de casa, né? E que a pessoa ainda não entendeu. É a história do cachorro e o prego, né? Que eu já até fiz um vídeo falando isso. Agora eu comecei a contar as historinhas que tem no jornal, eu comecei a colocar no canal do YouTube. Eu vou virar contador de história também, né? Que é a história do cachorrinho e o prego. O cachorro e o prego é quando o homem chegou para abastecer no posto de gasolina e viu que tinha um cachorro deitado chorando. Aí perguntou: por que seu cachorro está chorando? Porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? Porque o prego não machucou ele o suficiente para ele levantar. Assim somos nós. Nós ainda não entramos no tratamento porque o prego da dependência química e da codependência não machucou nós o suficientemente, tá certo? Para a gente se tratar, para a gente se levantar. Bom, primeiro, por que a gente tem que ter um cuidado com o dependente de cocaína e de crack? Porque nem todo dependente é igual. Primeiro tem o temperamento, é individual. A história de vida é individual. A história da família também é específica. Por isso que é importante fazer o tratamento psicológico. Porque no grupo a gente trata no atacado, né? No consultório a gente trata no varejo, para conhecer cada história, cada ponto da família, quais os pontos fortes, os pontos fracos, as dificuldades, etc. Então, e o dependente, de acordo com a droga de preferência que ele escolhe, ele vai ter um tipo de comportamento diferente. Então, se ele vai ter um tipo diferente de comportamento, nós que convivemos com ele, também temos que ter um comportamento diferente com ele. Vocês concordam comigo? Bom, então vamos entender as particularidades do dependente de cocaína e de crack. E por que eu pus a cocaína e o crack? Porque tanto a cocaína e o crack, que são as drogas mais comuns aqui próximo de nós, porque a merla também é a mesma coisa, mas eu não vou falar da merla, o princípio ativo é o mesmo, que é o Erythrocylon coca, a plantinha nativa das Cordilheiras dos Andes, então toda a América do Sul. Quando os holandeses, os portugueses, né, os espanhóis chegaram na América, descobriram os índios fumando a folha de tabaco e mascando a folha Erythrocylon coca. Aí aquilo era novidade, né, para o mundo antigo, e começaram a observar aqueles índios fazendo aquilo, né, e começaram a imitar os índios e começaram a ver os efeitos prazerosos que essas drogas proporcionavam. Com o desenvolvimento comercial, com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento da química, da ciência, eles foram pegando, desenvolvendo essa planta nativa, que era Erythrocylon coca, um processo de refino dessa droga. E como é que é esse processo de refino dessa droga? Eles vão pegar cerca de mais ou menos 700 quilos de folha de coca, vão colocar num buraco. Ali nesse buraco, eles vão misturar querosene, gasolina, ácido sulfúrico, urina,
bota 7 léguas, porque o peão vai ficar pisando aquilo ali, e vai deixar aquilo ali de molho alguns dias, para essa mistureba toda, e criando a pasta base de cocaína. Aí vai virar uma pasta, certo? Esta pasta vão levar para um laboratório, e aí precisa de um químico, precisa de uma pessoa que conhece, vão misturar acetona e outros solventes para chegar no cloridrato de cocaína. 700 kg de folha de coca vai dar 1 kg de pó. Aí vocês começam a entender por que a cocaína é muito mais cara do que a maconha. Certo? Então eles pega essa cocaína pura. Então tem aí Colômbia, Venezuela, Bolívia. Então eles todos têm, né, o tráfico clandestino, a produção clandestina dessa cocaína. Essa cocaína vai chegar nos grandes centros urbanos, nas cidades, no Brasil. Qual que é o movimento da cocaína? Ela vem do Rio de Janeiro, São Paulo e os estados do sul do país, que são os estados mais ricos. Outro destino, vão para cidades turísticas do Nordeste, certo? E essa cocaína pura. Dali, por quê? Porque nesse lugar tem dólar circulando, vende uma cocaína de qualidade melhor. Quando essa cocaína vai entrando no interior do país, quando vai chegando em Minas Gerais, que vai subindo, essa cocaína vai sendo misturada com todo o pó branco que vocês conhecem, que é barato ou gratuito. E alguns comerciantes, não é todos que fazem isso, mas alguns comerciantes vão misturar nesta cocaína, vão misturar bicarbonato, comprimidos brancos socados e às vezes comprimidos vencidos, vão misturar pó de giz, pó de lâmpada fluorescente, que vão misturar ali, inclusive para ficar brilhosa, né? E vão misturar, o que mais que eles misturam? Cal virgem, e uma das piores coisas, né, que tem é pó de mármore. Então, na verdade, eles vão misturando essa cocaína com tudo isso para diminuir o preço da cocaína e para atingir o maior número possível de pessoas e aumentar o lucro. Então, na verdade, quando o jovem compra um pino de cocaína, ele nem sabe o que ele está comprando. Porque até hoje eu nunca vi um pino de cocaína com bula, você já viu? Vocês já viram um baseado com bula? Esse baseado contém, né? Este pino contém 50% de cocaína, 10% de bicarbonato, você nunca vai encontrar. Então, na verdade, quando o cara está comprando isso, ele nem sabe o que ele está comprando. Eu até brinco com isso, né? E ele vai comprar o bicarbonato, vai comprar cocaína pensando que é bicarbonato. Vai comprar cocaína, o cara vende bicarbonato para ele, e a mente humana é tão maluca que eu já vi, dependendo de droga, ter onda com farinha de trigo, que é outra coisa que eles colocam também. Porque o efeito psicológico foi tão intenso, mas tão intenso, que ele teve onda acreditando que estava cheirando cocaína. E eu até brinco com isso, né? Que o cara não pode nem reclamar no PROCON. Imagina ele chegar lá no PROCON, qual é o direito do consumidor? Fui comprar uma coisa e me venderam outra. O que você foi comprar? Fui comprar cocaína, me venderam
pó de vidro, né? Ele não pode nem reclamar. E muito menos reclamar com quem vendeu. Imagina chegar lá, Peitar o traficante. peitar o Ô, você me vendeu um negócio errado aí, pô, o que é esse? Tá fazendo sacanagem comigo? Né? Então ele vai ficar com prejuízo. Esse é um dos problemas que a gente tem com a cocaína. Porque suponhamos que o seu ente querido está fumando, está cheirando cocaína, e compra de um determinado fornecedor. Essa cocaína que ele compra daquele determinado fornecedor, suponhamos que tenha 40% de pureza. Então ele está cheirando 40% de cocaína e 60% de bobagem. De tudo isso que eu falei para vocês. Então ele vai cheirar uma quantidade grande para ter um efeito. Aí suponhamos que aquele comerciante daquela droga veio para o Caná, foi preso, morreu, né? Foi para a igreja, saiu. Aí ele vai procurar outro fornecedor. Aí ele encontra um outro fornecedor que vende uma cocaína com 80% de pureza. Aí ele compra a mesma quantidade de pó, certo? E quando ele vai cheirar, ele está cheirando, na verdade, o dobro de cocaína. Ele pode ter uma overdose de cocaína. Isso é lá no início do uso, não é no final da dependência, não. E pode acontecer no final da dependência também. Vocês entenderam isso? Não? Ficou claro? Então, quando a cocaína entra, tudo muda na nossa casa. Tudo muda. Porque até enquanto vai a bebida, o cigarro e a maconha, a gente vai levando, vai empurrando com a barriga. A gente sabe que tem um problema, mas você não vê coisas de valor sumindo dentro de casa. Quando começa a sumir coisas de valor dentro de casa, isso é um sinal que a cocaína chegou. Eu me lembro uma certa vez, eu estava dando uma palestra numa escola, aí eu estava lá na secretaria, aí veio uma psicóloga falando comigo assim: Doutor Cláudio, o marido da minha colega está fumando maconha. Foi naquela época ainda do videocassete, 4 cabeças, Toshiba, fiz propaganda de novo. E caro pra caramba, que a gente comprava em 24 prestações no consórcio. Lembra disso? Sharp. Sharp. Aí, quando ela me falou isso, eu falei assim: você fala com sua amiga que o marido dela não está fumando só maconha não, que ele já está cheirando cocaína. Ah, mas como é que você sabe? Você nem conhece. Que ninguém vai trocar vamos pegar hoje a televisão de 50 polegadas por uma buchinha de maconha. Certo? E por que não acontece isso com a maconha? Além da maconha ser mais barata, a maconha é uma substância, uma droga, que ela demora muito a sair do nosso organismo. Então o cara não sente uma crise de abstinência tão violenta, igual ele sente com o álcool, igual ele sente com a cocaína, com o crack e com o cigarro. Ele vai ficar um pouco irritado, nervoso, vai ter dificuldade para dormir nos primeiros dias, mas aquele trem de ficar desesperado, de sair de madrugada atrás de droga, isso é coisa de dependentes de cocaína e de crack. A maconha é uma droga que vai deixar o cara todo zen, um depressor do sistema nervoso central, tudo vai funcionar bem devagar. Se eu tivesse fumado maconha para falar para vocês, eu ia falar bem devagar. De vez em quando eu ia parar assim: que mesmo que eu estava falando? Ia dar umas pausas assim.
podia ter uma crise de riso, fiquei, sem motivo nenhum. Mas é tudo zen. Então, quando você vai conversar com um dependente de maconha, dá para conversar com ele, até com esse efeito da maconha. Com um dependente de cocaína, de crack, é até perigoso. O que é que a família faz? A família que não está se tratando, ela conversa na hora errada e não conversa na hora certa. E chega sob efeito de cocaína e crack, a mãe está lá na sala, esperando o bonitão chegar. De madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O bonitão chega, vidradão, aí você vai peitar ele 4 horas da manhã. Conforme a quantidade que ele usou lá, você pode estar correndo risco de vida. Por quê? A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central. Eles podem ficar extremamente agressivos, a ponto de perder consciência do que eles estão fazendo, e pode agredir o pai, a mãe, o filho, a esposa. Não estou exagerando. Alguém já passou por essa experiência aí? Já? Quem passou? Sabe? A impressão que a gente tem que não é nosso filho que está ali, não é nosso neto. A impressão que a gente tem que tem uma outra pessoa ali. Vocês já perceberam isso? Não? Ele não está preparado para receber quando ele chega no estoque, né? Você está Você totalmente... Você vai na gritalhada, chega na gota. E se você bater de frente com ele, Aqui, ó. o risco é grande demais. Cláudio, isso vale com o alcoolismo também, com bebida? Também, em alguns casos, vão ficar agressivos. Então, o melhor horário de conversar com o dependente de drogas é na hora da ressaca. Porque na hora da ressaca que vem a ressaca moral, a ressaca física, que o bolso dele, que vai ver que a carteira dele está vazia, que ele tretou o que tinha de valor lá na boca. Nessa hora que ele está começando a estar consciente, nessa hora que você tem que falar do tratamento, né? Mas nessa hora, sabe o que nós fazemos, nós codependentes? A gente fala com os irmãos, não faz barulho não, para o seu irmão não acordar. Se a gente pudesse fazer, né? Aí, né? Vamos imaginar que o dependente ele não fique lá uns 9 meses e resolva sair. Qual vai ser a atitude quando acontecer isso que vai contra todos os planos da família e ele chegar em casa? A família tinha que ter aproveitado esse tempo que está lá para estar firme. Porque a gente, como eles não estão presos lá, a gente não pode obrigar eles a ficarem presos lá. Antes dele sair, qual que é a postura correta que tem que ser? Mas aí para a família fazer isso, ela tem que ter se tratado. Porque a família codependente não vai conseguir fazer isso. Ah, mãe, eu estou indo embora. Qual que é a postura correta? Procure outro endereço, porque aqui não dá para ficar. Ser filho, né? Ser firme. Aí ele vai pensar, não, minha mãe assistiu muita palestra do Cláudio. Ele fica invocado comigo lá na fazenda. E é engraçado, e às vezes vocês colocam a gente numa situação difícil, viu? Uma vez eu passei numa situação que quase que eu fui lixado lá na fazenda por causa de codependente. Sabe o que aconteceu? Um dia eu cheguei lá na fazenda, inocente, dia da visita. Quando eu chego lá, que na época lá na Padre Henrique, tinha uns 50 homens virando a cara para mim. Eu passava assim, meu Deus, o que esses caras têm? Eles toda a vida me receberam tão bem. Aí um deles teve a coragem de chegar para mim e falou assim, ô Cláudio, nós estávamos querendo conversar com você depois que a visita terminar. Tem jeito de você ficar aí para conversar com a gente? Eu pensei, ia conversar com um, com dois, né? Bom, muito bom.
Quando eu assustei, quando todo mundo veio embora, eles bateram o sino, 50 homens reunidos comigo. A sorte minha é que tinha um seminarista comigo. O seminário, Deus mandou o seminarista para me proteger. Aí, gente, você sabe o que? Que uma bendita codependente chegou a falar para o dependente lá na fazenda. O maridão veio embora, saiu de visita, chegou aqui, natural ele querer ter relação com a esposa. A esposa falou assim: o Cláudio falou que não é para eu ter relação com você não. Eu fui no outro mundo e voltei. Meu Deus, hoje eu vou sair deixado aqui. Foi a partir deste evento que nós resolvemos levar o amor exigente lá para a fazenda. Para os dependentes entenderem o que era o amor exigente, porque a família deturpava tudo. A esposa não queria ter intimidade com o marido e jogou a culpa em quem? O povo, coitado do Cláudio. Falei, meu Deus, esse tempo mais sério que eu imaginava. Então, a gente tem que ter uma postura firme. Nós não temos como impedir que eles parem de usar droga, mas a gente tem que ter uma postura firme, que ele tem que fazer o tratamento. Certo? Se você não dá conta de fazer isso, você pode fazer um pouco mais leve. Tudo bem, você vai voltar? Você vai continuar o tratamento aqui fora. Nas reuniões do CANAR, nas reuniões do AA, nas reuniões do NA. No psicólogo, no psiquiatra, tomando a medicação. Sem tratamento aqui em casa você não fica. E você sabe por que a gente tem que ser bem taxativo nisso aí? Eu não acredito na recuperação de dependente de drogas que não está se tratando.